Olá, pessoal, tudo bem? Então, a nossa aula de hoje, né, remota, vai ser sobre tecido nervoso, tá? É, assim, eu deixei, né, o slide com bastante coisas escritas para que vocês depois possam utilizar os slides para fazer seus resumos ou até mesmo revisar a matéria e estudar, tá? Então, vamos começar. Então, pessoal, o que é o tecido nervoso, né? Ele vai ser o tecido basicamente responsável pela transmissão das informações que acontecem dentro do nosso corpo. E a gente vai conseguir interpretar essas informações, né? Conseguir interpretar tudo que nos rodeia, nosso ambiente, através desse tecido nervoso, tá? E mais especificamente através das sinapses, que vão literalmente transmitir esses impulsos nervosos de um neurônio para o outro. Vocês vão entender isso melhor nos slides mais para frente, tá? Então, é graças a esse tecido, pessoal, que todos os animais, até os humanos e os não humanos, né, como cachorros, enfim, eles vão também conseguir sentir o mundo que nos rodeia, tá? Então, é graças a esse tecido que nós conseguimos sentir calor, o frio, né, o choque. E isso acontece por conta do nosso tecido nervoso. Se a gente não tivesse tecido nervoso, a gente não ia conseguir reagir a esses estímulos, né? A gente não ia conseguir adotar postura frente a esses estímulos que a gente recebe, tá? Pessoal, o tecido nervoso, ele que vai constituir os órgãos do sistema nervoso. Muitas pessoas, elas acabam confundindo o tecido nervoso e sistema nervoso, mas não, tá, pessoal? São coisas distintas, são coisas diferentes. O tecido nervoso é aquilo que eu disse para vocês, né? São um conjunto de células. De que células que a gente está falando? De células nervosas, no caso, né? Então, é um conjunto de células nervosas que vão formar esse tecido nervoso. E agora, um conjunto de tecidos nervosos que vão formar o sistema nervoso, né? Ou seja, os tecidos nervosos ou tecido nervoso que vai formar os órgãos do sistema nervoso. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, ó, o sistema nervoso ele pode ser dividido em sistema nervoso central, que é basicamente o nosso encéfalo e essa medula espinhal que vocês conseguem ver aqui, né, que é esse amarelo mais vivo, né? E também ele pode ser dividido em sistema nervoso periférico, que é literalmente esses nervos cranianos, esses gânglios nervosos aqui e esses nervos espinhais. Percebam que o sistema nervoso periférico, como o nome já sugere, né, vai ser essas estruturas nervosas, né, periféricas, que vão estar mais na extremidade, enquanto que o sistema nervoso central vai estar mais no centro do nosso corpo mesmo, né, mais no meio, né. Então, pessoal, o tecido nervoso, né, que vai constituir, que vai formar esses órgãos do sistema nervoso. Então, o cérebro, ele é formado por tecido nervoso, por exemplo, né? Bem como a medula espinhal, os nervos, os gânglios, enfim. O tecido nervoso, ele é o tecido com o maior metabolismo do corpo. Como assim? Quer dizer que esse tecido, ele, ele é o que mais trabalha no nosso corpo. É basicamente isso. E então, como ele trabalha demais no nosso corpo depende quase mais de 100%, né, se fosse possível, né, do sistema nervoso. Então, ele precisa, né, ele necessita de muita água para que as suas funções possam ser realizadas, tá? Para vocês lembrarem, né, qualquer tecido que tenha um alto metabolismo, né, que trabalha muito no nosso corpo, que esteja trabalhando muito, né, ele vai necessitar de muita água, tá? E o tecido nervoso é o tecido que mais gasta água no nosso corpo, tá? O que mais precisa de água é o sistema nervoso, é o tecido nervoso, tá? E ele, pessoal, ele é altamente vascularizado. Como assim, né? Quer dizer que ele é cheio de vasos sanguíneos que envolvem ele, tá? Que envolve esse tecido nervoso. Ou seja, é repleto de vasos sanguíneos. Por que isso, né? Qual é a função basicamente do sangue, né? O que que tem no sangue que é importante para esse tecido, né? É graças ao sangue, né, pessoal, que as substâncias, os nutrientes, oxigênio, enfim, é capaz de chegar nos diversos órgãos do nosso corpo, tá? Então, é interessante, né, que esse tecido seja altamente vascularizado, porque ele vai precisar constantemente de muito oxigênio e de muito nutriente para que ele possa manter suas funções, tá? E também, esse tecido, né, ele libera excretas, né? Então, essas excretas também são capturadas por esse vaso sanguíneo, tá? Então, pessoal, esse tecido nervoso, ele vai ser basicamente constituído de dois tipos celulares, né? Que são os neurônios e as células da glia, ou também conhecido como neuróglia, tá?
E para cada neurônio, isso aqui é interessante, né, que já tem estudos recentes que indicam isso, né, que para cada neurônio há pelo menos umas 10 células da glia, tá, à sua disposição. Vocês vão entender basicamente, separadamente essas estruturas, tá, tanto o neurônio quanto as células da glia. Então, pessoal, agora a gente vai focar exclusivamente nos neurônios, tá? E o que são esses neurônios, né? Essas células que a gente já ouve falar desde criança, pelo menos, assim, eu acho que a maioria de vocês já ouviram falar nos neurônios, né? O que são exatamente essas células, né? São células nervosas que são especializadas, pessoal, na condução do impulso nervoso, tá? São essas células que vão levar a informação, né, de um neurônio para o outro. É graças a essas células nervosas, né, que os organismos vão conseguir responder às alterações no meio, tá? Aqueles exemplos que eu dei mais lá nos slides anteriores, né, da sensação de frio, calor, né? Enfim. E esses neurônios, pessoal, eles podem possuir diversos formatos. Nessa imagem aqui, vocês estão vendo que é um neurônio com um formato mais arredondado, mas eles vão poder também, vocês vão encontrar, né, talvez neurônios com formatos diferentes, como um formato piramidal ou até mesmo um formato estrelado, tá? E vamos olhar mais de perto, né, para esses neurônios, né? O que que a gente consegue visualizar, né? O que está escrito aqui, né? Vamos começar por essa parte aqui de cima. Aqui em cima a gente consegue ver uma parte arredondada, né, como eu disse anteriormente, e ela é mais dilatada, né? Ela é a parte um pouquinho maior dessa célula nervosa, né? É aqui nessa parte que fica o núcleo celular, tá? A gente chama essa parte onde fica o núcleo, né, de corpo celular, corpo do neurônio, tá? E é essa parte onde fica o núcleo que é uma das partes mais importantes dessa célula nervosa, tá? Justamente por ter o núcleo ali, por ter esse lugarzinho ali, né, que vai guardar toda a informação dessa célula. E também aqui possui as mitocôndrias, que vão basicamente dar energia para essa célula, né? Para que ela possa realizar suas funções, continuar funcionando perfeitamente, né? E desse corpo celular, pessoal, saem algumas estruturas. Aqui a gente consegue ver algumas, alguns prolongamentos, né, desse corpo celular, né? Que são, parecem até umas árvores sem folhas, né? A gente conhece eles, né? A gente chama essas estruturas aqui, esses prolongamentos desse corpo celular de dendritos, tá? E outro prolongamento sai também desse corpo celular, só que é um prolongamento um pouquinho mais alongado, né? Que tem também, termina com ramificações também, né? Que a gente chama de terminal do axônio. Então, essa estrutura aqui, essa outra estrutura que sai desse corpo celular, que é um pouquinho mais alongada, né? Como vocês podem ver, ela se chama axônio, tá? Então, nós temos aqui o corpo celular do neurônio e o seu axônio, tá? E esse axônio, pessoal, como vocês podem ver, ele está envolto, né? Ele está envolvido, enrolado basicamente, né? Por essa estrutura aqui azulzinha na imagem que vocês estão vendo, né? Que a gente chama de bainha de mielina, tá? Vocês vão ver mais no slide para frente, né? Do que é feita essas bainhas de mielina, né? Mas aqui já está dando um pequeno spoiler, né? Elas são feitas basicamente de umas células, tá? Células que com esse nome aqui que vocês estão vendo, né? Que é Schwann, significa. É, e entre uma bainha de mielina e outra, né, como vocês estão vendo aqui, há uma coisinha chamada nodo de Ranvier. O que seria esse nodo de Ranvier, né? São basicamente esses espaços entre uma bainha de mielina e outra, tá? Esses espaços aqui é onde fica, né, aparente o axônio, tá? É onde não há bainha de mielina. O axônio fica aparente, onde dá para ver a membrana plasmática do axônio, tá? Nessa imagem não dá para ver direito, mas nas imagens mais para frente vocês vão ver melhor, tá bom? E assim, pessoal, nesse slide nós conseguimos ver também, né, uma coisa interessante sobre o sentido da propagação desse impulso nervoso, tá? É, dessa informação, né, que chega nessa célula nervosa. O primeiro contato, né, que esse impulso nervoso vai ter, né, com essa célula nervosa vai ser através dos dendritos, tá? Então, esse impulso nervoso, ele vai primeiro contactar os dendritos. Então, ele chega nos dendritos, depois ele vai passar para o corpo celular desse neurônio, depois desse corpo celular ele vai passar para o axônio, tá? E é através desse axônio, né, que esse impulso nervoso, ele vai fazer uma coisa bem interessante que vocês vão já saber melhor disso, tá? É, olha, percebam que tem essas estruturas aqui, né, que são chamadas de bainha de Merino, como já falei com vocês anteriormente.
entre essas estruturas aqui, há um espaço que não tem banha de mielina, tá? Esse espaço aqui que está exposto, né, ao axônio. Pessoal, essa banha de mielina, ela, ela é formada basicamente por lipídios, que é uma substância isolante. Como assim? É uma substância que não deixa, né, que basicamente os sinais elétricos saiam dali, né, não passem, não consegue passar por essas estruturas isolantes, né? Então, o que vai acontecer? O impulso nervoso, ele vai ter que pular, ele vai ter que saltar essas bainhas de mielina, né? Então, ele vai saltar de um nódulo para o outro nódulo. Então, a gente chama de impulso saltatório, que é justamente esses pulos, né? Esses saltos que, que esses sinais elétricos precisam fazer, né? Para que essa informação consiga chegar até outros neurônios, né? Ou até outras células, tá? E isso, pessoal, faz com que essa informação seja passada rapidamente, tá? É graças a esses saltos, né, esses impulsos saltatórios que a informação ela consegue passar rapidamente, tá? Vocês vão ver mais à frente, né, a comparação de uma célula nervosa com essa bainha de mielina e de uma célula nervosa sem essa bainha de mielina, para que vocês possam comparar justamente, né, a velocidade desse impulso, tá? E então, pessoal, os neurônios, eles podem ser classificados de acordo com o número de prolongamentos, tá? Olha, aqui, vamos começar por isso aqui do meio, né? Aqui a gente tem um neurônio que é conhecido como neurônio bipolar. Isso significa que ele tem dois polos, certo? Bipolar, o nome já indica isso, que ele tem dois polos. E um polo, né, dessa célula nervosa é um dendrito e o outro polo é um axônio, tá? Então, nos neurônios bipolares vai ter justamente isso, tá? Vai ter um dendrito e um axônio. Já os pseudos unipolares, que são esses daqui, né? Que vocês estão vendo pela setinha, o que significa o pseudo, né? O pseudo, ele, assim, né? Ele significa falso, basicamente, tá? Então, é uma célula que vai tentar te enganar, tá? Vai parecer uma coisa, ela parece uma coisa, mas ela é outra, tá? É basicamente isso. O que acontece aqui nesse pseudonipolar? Ele vai parecer que tem apenas um axônio, só que ele aqui nessa estrutura aqui, ó, ele vai se dividir em dois, né? A partir do corpo celular, tá? Parece que só tem um prolongamento a partir do corpo polar, mas não, tem dois prolongamentos, né? Tem dois prolongamentos. A célula acaba se dividindo aqui, tá? Agora, temos também um outro tipo de neurônio, né? Que é um tipo mais principal, tá? É um tipo mais comum e é o que a gente mais conhece, assim, tá? Que é o neurônio multipolar. É ele que vai apresentar vários tipos de prolongamentos, tá? Então, vocês percebem que o corpo celular, olha só, nesse corpo celular, olha quantos prolongamentos estão saindo dele. Diversos prolongamentos estão saindo desse corpo celular. Diferente dos outros, né? Que o corpo celular deles saíam poucos prolongamentos, tá? Então, esse neurônio multipolar é aquele que vai apresentar, né, vários tipos de prolongamentos saindo do seu corpo celular, tá bom? E existem neurônios também, pessoal, que vão ser classificados de acordo com as suas funções, tá? Por exemplo, existem três tipos de neurônios, de acordo com as suas funções, que são os neurônios sensitivos, que também são conhecidos como neurônios aferentes, que são aqueles neurônios que vão basicamente captar as informações, né, e levar, né, esses estímulos do corpo para o nosso cérebro, para o nosso sistema nervoso central, né, que é constituído pelo nosso encéfalo e a medula espinhal, tá? Então, são esses neurônios sensitivos que vão captar e levar os estímulos do corpo para o sistema nervoso central. E existem também outros neurônios que são chamados de neurônios interneurônios ou associativos. Como assim? Ele é basicamente um neurônio que vai ficar entre o neurônio sensitivo, que é esse anterior que eu acabei de falar, né? E ele vai ficar entre o neurônio motor, ou seja, ele vai ficar no meio desses dois neurônios, tá? E ele vai ser justamente, né, responsável pela conexão desses dois neurônios, né?
ele vai ficar, como ele vai ficar no meio, né, ele vai conectar literalmente o neurônio sensitivo e o neurônio motor. Vocês vão ver melhor isso na imagem, que vai ficar mais claro. Mas é basicamente essa função do neurônio associativo, tá? Ele vai ficar no meio ali, ele vai basicamente traduzir a informação de um neurônio para o outro neurônio, tá? Ele vai funcionar como um tradutor, sabe? Para melhorar justamente é, esse sinal, né? Essa informação, tá? E também, né, por fim, né, aos neurônios motores, que vão levar as respostas do tecido nervoso, né, para as estruturas efetoras. Ou seja, essas estruturas efetoras, pessoal, são as gânglias e os músculos, são as glândulas e os músculos, tá? Assim, o nosso cérebro, pessoal, ele dá a ordem, tá? Ele dá a ordem, só que essa ordem, para que ela possa ser interpretada, né, para que a gente consiga fazer alguma coisa com essa ordem que está do nosso cérebro, né, é necessário justamente dessas estruturas efetoras, tá? E essas estruturas efetoras são essas glândulas ou os músculos. Então, essa ordem, né, essa informação que sai do nosso sistema nervoso central, né, ela chega nos nossos músculos, por exemplo, né, e os músculos que vão levar essa informação para o restante do corpo, né? São os músculos que vão receber essa informação para, por exemplo, você deve contrair. Aí a gente vai lá e encolhe a perna, ou, enfim, levanta o braço, enfim, sabe? Então, esses órgãos que chegam nessas glândulas ou músculos, e é eles que vão realizar justamente, é eles que vão realizar o trabalho, tá? É eles que vão realizar essa ordem, tá? Que chega. E existe também, pessoal, as células da glia, né? Eu disse lá no início para vocês, né, que é, o tecido nervoso é constituído basicamente de neurônios e células da glia. Agora a gente vai ver justamente essas células da glia, tá? O que são essas células da glia, tá? Essas células da glia, pessoal, elas vão servir basicamente de sustentação e nutrição desse tecido nervoso, tá? Mas eu vou especificar cada um tipo, né, de células da glia que existem, tá? Que são poucos tipos, mas são muito importantes. Sem essas células da glia, né, os neurônios, eles não existiriam, basicamente. Sozinhos, assim, os neurônios, eles seriam nada sem essas células da glia. Elas que vão basicamente, por exemplo, aqui ó, a micróglia, né, a microglia, elas que vão defender esse sistema nervoso, elas vão servir como um agente de defesa mesmo, sabe? Como se fosse um escudo para esse sistema nervoso. Elas que vão basicamente lutar contra os agentes infecciosos, né? Contra os patógenos, elas que vão basicamente fagocitar tudo que é de ruim, né? Que possa fazer algum mal para o tecido nervoso, tá? São essas células aqui, microglia, tá? E elas são as melhores, elas são as menores células da glia, tá? E também há uma outro tipo de célula da glia que se chama de astrócito, que é essa aqui que vocês estão vendo, né? Que está justamente associada a um vaso sanguíneo. E vocês já vão entender o porquê que ela precisa se associar a um vaso sanguíneo. Esses astrócitos, eles são especializados na sustentação, tá? E nutrição desses neurônios. Por quê? Olha, eu não disse lá anteriormente que o sangue que dá, que oferece, né, os nutrientes para esses neurônios. Então, é graças a esse astrócito aqui, né, esse astrócito que vai pegar esses nutrientes, né, que vai pegar oxigênio, vai pegar, enfim, tudo que o neurônio precisa e vai levar, né, para todos os neurônios, né, para todo o tecido, né, para nutrir esse tecido nervoso. Então, né, é através desse estrócito, né, que esse nutriente é capturado, e esse estrócito, ele vai, né, entrar em contato com o neurônio, levando esse nutriente para o neurônio, tá? E como vocês podem ver, essas células, elas possuem um formato também, né? E o estrócito, ele tem uma característica de possuir um formato estrelado, tá? E aqui nesse slide, pessoal, vocês conseguem ver, né, como que isso se organiza, tá? Como que essas células da glia se organizam, né? Elas ficam sempre em volta desses neurônios, tá? Aqui nós temos os neurônios em amarelo, tá? E as células da glia, elas sempre vão ficar à disposição desses neurônios, ok? Então, né, vai ter bastante células da glia, pelo menos mais 10 células da glia. Aqui vocês conseguem ver poucas, né? Para ficar mais didático, mas enfim, vai ter sempre células da glia em volta desses neurônios para que eles possam se utilizar, né, dessas células.
Cada uma dessas células, como eu disse para vocês, vão auxiliar de alguma forma esses neurônios, tá? Então, elas são auxiliares desses neurônios, tá? Os astrócitos, como eu disse para vocês anteriormente, né? Eles vão sempre ficar em contato com esses neurônios, porque é graças a esses astrócitos que esse neurônio vai ser nutrido, tá? E nós temos também aqui as microglias, né, que vocês viram anteriormente. Essas microglias também elas sempre vão ficar envoltas no neurônio, porque é elas que vão defender, né, esses neurônios de qualquer coisa que possa fazer mal para ele. E aqui nós temos em azulzinho a bainha de mielina, que é aquela estrutura lipídica, né, que envolve o axônio desse neurônio, tá? Do que é feita essa bainha de mielina? Ela pode ser feita de duas coisas, de duas estruturas nervosas, tanto de oligodendrócitos quanto de células de Schwann. Mas o que vai definir é, se vai ser formado por uma ou por outra, né? Ou seja, se vai ser formado por ligodendrócito ou por célula de Schwann, vai ser a localização desse neurônio. Se esse neurônio estiver no sistema nervoso central, ou seja, se ele estiver no nosso encéfalo e na medula espinhal, é, a bainha de mielina vai ser formada por ligodendrócitos. Mas agora, se esse neurônio estiver no sistema nervoso periférico, a localização desses neurônios que vão indicar se a bainha de mielina vai ser constituída ou por oligodendrócitos ou por célula de Schwann, tá bom? E uma coisa importante, pessoal, que esse slide aqui deixa muito claro isso. Essas células da glia, elas não transmitem impulsos nervosos, tá? Os únicos tipos celulares que são capazes de transmitir esses impulsos nervosos são os neurônios, tá? Os neurônios são as únicas células nervosas capazes de transmitir esses impulsos nervosos, tá? São os neurônios que vão levar as informações para o restante dos outros tecidos, para os outros órgãos, enfim, para o nosso corpo em si, tá? São os neurônios que vão transmitir os impulsos nervosos. Gravem isso, tá bom? Então, gente, agora a gente vai começar a falar dos impulsos nervosos, tá? Ó, não se assustem com esse slide, ele parece difícil, mas é mais simples do que parece, tá? Vamos aqui se atentar nessa imagem esquerda. Ó, percebam que está escrito neurônio polarizado. Ó, olhem essa imagem. Percebam que tem sinais positivos, né, que estão envolvendo esse neurônio, né, a membrana desse neurônio, né, essa parte extracelular, tá? Está sendo envolta por sinais positivos, enquanto que a parte intracelular, né, a parte citoplasmática, está repleta de sinais negativos. Por que isso, pessoal? Porque existem substâncias aqui, né, que envolvem esse neurônio externamente, que se chama sódio, tá? Íons de sódio. Esses íons de sódio, eles vão fazer com que esse meio externo aqui seja positivo, tá? Há uma abundância de sódio aqui no meio extracelular que faz com que, assim, né, essa parte externa, né, essa parte que envolve essa membrana do neurônio, seja envolta por cargas positivas. Enquanto que internamente há muitos íons potássio, tá? Há muito potássio internamente aqui, né? Nessa parte citoplasmática, né? Que faz com que seja uma parte com cargas mais negativas, tá? Então, pense assim, tá? Internamente há bastante potássio e externamente há bastante sódio. Externamente, né, por ter bastante sódio, há, né, os sinais positivos, internamente por ter bastante potássio, há sinais negativos, tá? Quando o neurônio, né, quando essa célula nervosa está assim, com cargas positivas do lado de fora e cargas negativas do lado de dentro, a gente fala que ele está polarizado, tá? Agora, vamos olhar para essas imagens, essas figuras aqui mais na direita. Ó, percebam aqui uma coisa chamada área de despolarização. Por que ela se chama área de despolarização? Esse sódio, que aqui fora, né, no meio extracelular é abundante, ele vai entrar na célula. E quando ele entra na célula, ele vai mudar a carga, ele vai mudar literalmente a posição dessas cargas, tá? Então, internamente, né, quando o sódio entrar, ele vai deixar mais positivo e do lado de fora vai deixar negativo, tá? Então, a entrada do sódio vai fazer com que o meio intracelular fique positivo e a saída do potássio, né, vai fazer com que o meio extracelular fique negativo, tá? Então, quando há inversão desses sinais, né, percebam que anteriormente estava do lado de fora positivo e negativo do lado de dentro, né?
Agora, quando eles se invertem, né? Ou seja, quando do lado de fora fica negativo e quando do lado de dentro fica positivo, né? Quando há essa inversão de sinais, é o que a gente chama de área despolarizada, tá? E essa despolarização acontece quando ocorre um estímulo, tá? No neurônio. E essa despolarização, pessoal, ela vai andar por esse axônio aqui, tá? Ela vai gerar uma onda de despolarização, ela vai andar por esse axônio, tá? Até nessas partes mais terminais aqui, né? Nesses terminais do axônio. Então, há um sentido, né, nessa propagação do impulso nervoso, tá? Vocês vão ver isso melhor nesse próximo slide agora. Então, ó, percebam o seguinte, tá? Eu fiz um aumento aqui do axônio, tá? Vocês estão vendo agora essa parte aqui é um segmento do axônio, tá? Então, né, como eu disse para vocês, né, vai gerar aquela despolarização, né? Ou seja, o sódio ele vai entrar, vai deixar o meio interno mais positivo e externo mais negativo, tá? Isso que a gente chama de potencial de ação. É quando há essa entrada de sódio, né, que gera essa despolarização, fazendo com que isso tire, né, a célula de um estado de repouso, tire a célula de um estado que antes ela estava dessa forma. Antigamente ela estava assim, né, polarizada, e quando ela despolariza, né, ela atinge, né, um potencial de ação, né? Ou seja, quando há essa entrada, né, de sódio, ela vai se despolarizar, gerando potencial de ação, que é justamente o que vai iniciar, né, esse potencial de ação que vai iniciar o impulso nervoso em si, tá? O que vai levar, né, a informação do axônio para essas partes mais terminais aqui, tá? Então, ó, percebam, né? Esse potencial de ação, né? Esse impulso nervoso, ele vai andando por esse axônio aqui, tá? Enquanto que a entrada de sódio vai gerando essa onda de despolarização. As cargas vão mudando e isso aqui vai andando, tá? À medida que ele vai andando, ó, vocês percebem, tá? Ele tá levando a informação por esse axônio, tá? E percebam o seguinte, pessoal. Ó, por onde ele passa, a parte que ele já passou, né? A parte anterior, olha, aqui em azulzinho ele está mais no meio, né? Agora ele vai para essa parte aqui em amarelinho, né? Agora percebam que a parte que ele já passou, os sinais dela voltam a ser o que era antes, tá? A gente chama isso de repolarização, tá? Quando os sinais eles voltam ao estado inicial, né? Ou seja, quando eles voltam a ser positivo no meio externo e negativo no meio interno, a gente chama de repolarização, tá? Então, primeiro, passa esse potencial de ação, tá? E o anterior a ele, né, a parte anterior do axônio, por onde ele já passou, ela é repolarizada novamente, tá? Só acontece esse potencial de ação onde ele está passando, tá? Ou seja, o sinal, as cargas são só invertidas quando ele está passando, nessa localização, tá? Na localização por onde está passando, por onde está ocorrendo essa entrada de sódio, só assim que acontece a inversão de cargas, tá? Mas quando o potássio ele volta, né, para o meio intracelular, a carga ela se normaliza, tá? Então, pessoal, nesse slide aqui, eu quero que vocês se atentem ao seguinte, tá? Ó, vamos olhar para esse gráfico aqui, não se assuste, tá? O que eu quero que vocês peguem nesse gráfico, o que eu quero que vocês peguem nessa imagem, é o seguinte, que não é qualquer estímulo que vai gerar o impulso nervoso, tá? Não é qualquer estímulo que vai propagar essa informação, né, no axônio. Esse estímulo, ele precisa ser forte o suficiente para ultrapassar o que a gente chama de limiar de ação. Como assim, né? Olha, enquanto a célula ela está em o que a gente chama de potencial de repouso, ou seja, os canais de sódio ainda estão fechados, né? A célula está polarizada, tá? Não tem sódio entrando ainda, mas quando acontece, né, a abertura dos canais de sódio, né? Quando o sódio começa a entrar nessas células, vai acontecer essa despolarização. Mas para que aconteça, né, o que a gente chama de potencial de ação, né? Que é essa parte aqui que eu estou mostrando para vocês, para que essa célula para que o axônio, né, a membrana desse axônio se despolarize por completo, né, para que essa informação seja propagada, né, por esse axônio, é necessário que esse estímulo ele seja forte o suficiente para que passe dessa linha aqui, para que passe dessa voltagem aqui, tá? Tem que ser superior a essa voltagem. Se for superior a essa voltagem, aí vai ocorrer o potencial de ação. Ou seja, vai acontecer por completo, né, essa despolarização e esse sinal, né, essa informação vai ser levada até o próximo neurônio, tá? E à medida que essa informação ela vai sendo levada, né, vai ocorrendo, né, uma repolarização, ou seja, o sódio, né, ele vai
saindo de novo do meio intercelular, né? E os canais vão se fechando, e isso vai fazer com que esses sinais se normalizem, tá? Quando esses sinais, quando essas cargas se normalizarem novamente, né? Vai acontecendo essa repolarização aqui. E esse potencial vai diminuindo conforme essa informação vai sendo levada de um neurônio para outro, tá? Então, né, isso é importante porque garante que aqueles estímulos que são muito fracos não sejam capazes de gerar impulsos nervosos, não sejam capazes de propagar, né, esse impulso nervoso, né? Ou seja, tem que ter um estímulo forte o bastante para que esse neurônio trabalhe, sabe? Porque ele não vai trabalhar à toa, ele precisa de um estímulo que seja importante ali, sabe? Que seja suficiente para que ele possa realizar levar essa informação de um neurônio para o outro, tá? E esse impulso nervoso, pessoal, é assim, há uma diferença, né, na propagação desse impulso nervoso quando esse axônio ele está envolvido pela bainha de mielina e quando ele não está envolvido por essa bainha de mielina. Por exemplo, um neurônio mielinizado, ou seja, com a bainha de mielina, a propagação do impulso nervoso ela é muito mais rápida, né? É o que a gente conhece como impulso saltatório. É aquele impulso que eu disse anteriormente para vocês, né? Que ele vai pulando de um nódulo de Ranvier para o outro nódulo de Ranvier, né? Porque lembra que eu disse para vocês que essa banha de mielina ela tem muito lipídio, né? O que torna ela isolante. Então, o sinal elétrico não tem como passar por essa parte aqui da baía de mielina. Então, ele precisa saltar de um nódulo para o outro. E esse salto, né? Esse impulso saltatório faz com que a mensagem ela seja passada rapidamente, tá? Esse impulso nervoso ele é propagado de maneira numa velocidade maior para um neurônio e para o outro, né? De um neurônio para uma célula, enfim. Né? Enquanto que um axônio sem essa bainha de mielina, como vocês podem ver nessa imagem aqui, esse impulso nervoso ele vai passar de uma maneira muito lenta, tá? Essa mensagem para sair de um neurônio até chegar no outro é bem menor se comparado com o neurônio, né? Com o axônio que tem essa bainha de mielina, tá? Então, no neurônio que não tem a bainha de mielina, a propagação, né? Essa propagação do impulso nervoso, ela vai ser justamente lenta por não ter essa bainha de mielina, tá bom? Reparem só, pessoal, nesse vídeo, tá? Olha o neurônio sem a bainha de mielina e o neurônio com a bainha de mielina, tá? Ó, aqui o axônio tá sem, tá? A bainha de mielina, sem essas estruturas lipídicas aqui. Olha como é que é esse impulso nervoso. Olha a diferença na velocidade, ó, com a bainha de mielina. O impulso nervoso é muito mais rápido do que sem bainha de mielina. Então, pessoal, qual é a função, né, desse impulso nervoso? Já que a gente está falando bastante dele, né? Esse impulso nervoso, né, pessoal, ele é enviado, né, em forma de sinal elétrico, né? E ele tem um sentido de propagação, como eu falei para vocês lá no início, né? Ele vem do dendrito, né? Ele passa pelo corpo celular do neurônio, né? Ele vai passando pelo axônio, né? Dando esses impulsos saltatórios aqui, até chegar nesse terminal dos axônios, né? Até chegar daqui, né, que eles vão ser passados essa informação vai ser passada para o neurônio seguinte, né? Então, a função do impulso nervoso é justamente, né, levar esse sinal elétrico até o final desse neurônio, tá? Para que aqui nesse finalzinho, esse neurônio ele possa liberar o que a gente conhece como neurotransmissores, que são basicamente mensageiros químicos, tá? São estruturas químicas então esse sinal elétrico ele vai ser transformado, né, de sinal elétrico para sinal químico, tá? Aí essa informação ela vai ser possível ser passada para o neurônio seguinte, tá? Então esse sinal elétrico, né, passando aqui do axônio até chegando nessa parte mais terminal aqui, ele vai transformar, né, esse sinal elétrico em sinal químico. Esses neurotransmissores aqui vão conseguir chegar até os neurônios seguintes e essa informação vai ser transmitida, ok? A gente vai entender basicamente o que são as sinapses, né? Pessoal, uma coisa que vocês precisam ter em mente, os neurônios, eles não tocam um no outro, tá? Eles não se tocam. Existe um espaço entre um neurônio e outro que a gente conhece como espaço fenda sináptica, tá? E é justamente nesse espaço que vai ocorrer a sinapse, tá? Então, a sinapse é essa região que vai ser responsável pela comunicação entre um neurônio e outra célula, tá? Ou seja, entre um neurônio e outro neurônio, ou entre um neurônio e uma outra célula. Então, né, esse neurônio,
ele vai enviar, né, uma mensagem química, que é conhecida como neurotransmissor, né, ou uma mensagem elétrica, né, para o outro neurônio, tá? E é assim que esse impulso nervoso ele é transmitido, tá? Ou seja, essa informação, né, esse impulso nervoso, ele vai sair de um neurônio para o outro. Então, pessoal, percebam o seguinte, há o que a gente chama de neurônio pré-sináptico, é aquele que vai ter esse impulso nervoso, né, que vai gerar esse impulso nervoso. Esse impulso nervoso ele vai ser passado para o outro neurônio. O neurônio que recebe esse impulso nervoso, ele é chamado de pós-sináptico, ok? Então são nomezinhos assim que não são tão difíceis de entender, tá? É só vocês tentarem associar com a imagem que fica bem mais fácil, ok? Então, ó, percebam o seguinte, aqui há vesículas, tá? Há essas bolinhas aqui dentro desse neurônio, né? Elas são chamadas de vesículas de neurotransmissores. São aqui que esses neurotransmissores ficam guardados, né? Aí quando eles chegam aqui nessa parte da membrana, né? Essa parte terminal do axônio, né? Eles vão passar para essa fenda sináptica e daqui eles vão entrar em contato com o neurônio seguinte, né? Vão ser recebidos por esses receptores aqui em vermelhos, tá? E aí eles vão conseguir entrar nesse neurônio, tá? Que no caso está sendo representado por essas bolinhas roxas aqui. Então vocês percebem que a informação ela passou de um neurônio para o outro, ok? É isso que vocês têm que entender como sinapse. E uma coisa interessante, pessoal, que é chamado de arco reflexo. O arco reflexo é ele que vai ser responsável pelas respostas rápidas e involuntárias, aquelas respostas que a gente não consegue controlar, sabe? Que acontece sem a gente perceber, basicamente, sabe? Acontece de maneira involuntária, que não precisa, né, de um processamento cerebral, né? São essas informações assim, que são úteis, né, nas situações de perigo. Então, são os reflexos, tá? Aqui, por exemplo, ó, quando a gente vai tentar, sei lá, sabe, quando a gente encosta no cacto, assim, nós temos um reflexo que esse estímulo, né, de encostar no cacto, ele gera um estímulo nos neurônios que estão mais externamente aqui, né, que são os neurônios receptores, que ficam mais em contato, né, com a pele, né, que ficam mais em contato com essa região mais externa, e esse estímulo, né, que é sentido por esse neurônio receptor, ele vai ser propagado, né, ele vai ser propagado para os neurônios sensoriais. Lembre lá do início que eu disse para vocês que os neurônios eles podem ser divididos de acordo com suas funções? Então, aqui estão eles, agora vocês vão perceber eles aqui, tá? Depois voltem lá no início para vocês poderem relembrar qualquer coisa, tá? Então, né, esse estímulo que sai que passa pelo neurônio receptor, né? Ele chega até o neurônio sensorial, que vai ser basicamente o neurônio que vai levar, né, esse estímulo para a medula espinhal, ok? Para o nosso sistema nervoso. E quando esse neurônio sensorial leva essa informação para o nosso sistema nervoso, essa informação ela vai ser interpretada, digamos assim, né? Ela vai ser entendida diferente, assim, né? Ela vai ser traduzida, digamos assim, né? E quem faz essa tradução é um neurônio associativo. É aquele neurônio que fica entre as células sensoriais, né? Essa célula nervosa em vermelho aqui, e entre a célula nervosa motora, tá? Então, lembra que eu disse para vocês lá no início que existe um neurônio que é chamado de interneurônio, né? Um neurônio associativo, né? É justamente esse daqui em verdinho, tá? Ele vai ficar entre um neurônio e outro. É ele que vai traduzir esse estímulo que chega do neurônio sensorial e ele vai passar essa tradução, né? Ele vai ser gerado um novo estímulo, vai ser gerado um novo impulso aqui nesse neurônio que vai levar essa informação, né, que veio desse neurônio sensorial para o neurônio motor. E é então o neurônio motor que vai fazer com que as células motoras, né, contraiam, né, faz com que o tecido motor, o tecido muscular, no caso, contraia, fazendo com que a gente afaste a nossa mão, né, nosso dedo desse cacto. Isso é feito de uma maneira muito rápida, muito tão rápida que a gente só consegue sentir a dor depois, tá? Então, primeiro a gente reage e depois o nosso cérebro sente a dor, tá? Então, é isso que a gente chama de arco reflexo, ok? E uma curiosidade, pessoal, é que os neurônios, eles são células permanentes. Isso significa que se você perder um neurônio, ele vai ser perdido eternamente. Ele não vai voltar, sabe? Ele vai ser perdido, literalmente, sabe? Os neurônios não se dividem mais. Então, a quantidade de neurônios, né? Conforme você vai perdendo esses neurônios, a quantidade vai diminuindo, tá?
Então, eles vão morrendo com o tempo, tá bom? E tem coisas assim, né? O nosso estilo de vida influencia muito, né? Em como essa quantidade vai diminuindo, né? Em como esses neurônios vão morrendo com o tempo, tá? Tem pessoas que vão ter esses neurônios que vão ser com maior velocidade, né? De uma maneira mais rápida, e tem pessoas que vão ter, né, esses neurônios de uma maneira mais conservada, tá? Então, por exemplo, se você bebe muito, né? Se você tem um consumo excessivo de bebidas alcoólicas, tem que ter um cuidado, tá? Porque o consumo excessivo, ele destrói essas células nervosas, tá? E, assim, é aquilo que eu disse, né? Elas morrem e elas não tem como mais voltar, elas são perdidas, tá? E sobre a capacidade de regeneração desses neurônios, é importante que vocês tenham em mente o seguinte, tá? Esses neurônios, eles só vão se regenerar se o dano, né, que for causado a ele for somente nos dendritos ou nos axônios. Se o dano for causado no corpo celular, né, onde fica o núcleo, esse neurônio ele é morto, tipo, ele é perdido, tá? Não passa por uma regeneração, tá bom? E agora, pessoal, eu vou passando aqui os slides para que vocês possam pausar e tentar realizar essas questões, ok? Depois vocês me enviem mensagem no WhatsApp se vocês conseguiram resolver essas questões. Se vocês não conseguiram resolver, me falem, tá? Que eu passo o gabarito. Então, pausem à medida que eu vou passando os slides. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Até mais.